Menkyu. Introdução à Economia. Capítulo 35. O trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Dois indicadores do desempenho econômico acompanhados atentamente são a inflação e o desemprego. Quando, a cada mês, o Bureau of Labor Statistics divulga dados sobre essas variáveis, os formuladores de políticas aguardam com ansiedade por essas notícias. Alguns comentaristas somaram a taxa de inflação e a taxa de desemprego para produzir um índice de miséria que se propõe medir a saúde da economia. Como essas duas medidas do desempenho econômico estão ligadas uma à outra? Discutimos, anteriormente, os determinantes do desemprego no longo prazo e os determinantes da inflação no longo prazo. Vimos que a taxa natural de desemprego depende de diversas características do mercado de trabalho, como a legislação do salário mínimo, o poder de mercado dos sindicatos, o papel dos salários de eficiência e a eficácia da busca de empregos. Por outro lado, a taxa de inflação depende principalmente do crescimento na oferta de moeda que é controlado pelo Banco Central de cada nação. No longo prazo, portanto, a inflação e o desemprego são problemas com pouca coisa em comum. No curto prazo, se dá exatamente o contrário. Um dos 10 princípios de economia discutidos no capítulo 1 é o de que a sociedade se depara, no curto prazo, com um trade-off entre inflação e desemprego. Se os formuladores de políticas monetária e fiscal expandem a demanda agregada e movem a economia para cima ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo, podem reduzir o desemprego por algum tempo, mas apenas à custa de uma inflação mais elevada. Se os formuladores de políticas contraírem a demanda agregada e moverem a economia para baixo ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo, podem reduzir a inflação, mas apenas à custa de um desemprego temporariamente mais elevado. Neste capítulo examinaremos mais atentamente esse trade-off. A relação entre inflação e desemprego é um tópico que atraiu a atenção de alguns dos economistas mais importantes dos últimos 50 anos. A melhor maneira de entender essa relação é ver como o pensamento a seu respeito evoluiu com o passar do tempo. Como veremos, a história do pensamento relativo à inflação e desemprego desde os anos 50 está fortemente ligada à história da economia dos Estados Unidos. Essas duas histórias mostraram por que o trade-off entre inflação e desemprego se mantém no curto prazo, mas não se sustenta no longo prazo, e quais são as questões que ele levanta para os formuladores de políticas econômicas. A curva de Phillips. Provavelmente a relação macroeconômica mais importante seja a curva de Phillips. Essas foram as palavras do economista George Akerlof durante o discurso que fez ao receber o Prêmio Nobel, em 2001. A curva de Phillips é a relação de curto prazo entre inflação e desemprego. Começamos nossa história com a descoberta da curva de Phillips e sua migração para a América. Origens da curva de Phillips. Em 1958, o economista Phillips publicou um artigo no jornal britânico Economica que o tomaria famoso. O artigo era intitulado A Relação entre o Desemprego e a Taxa de Variação dos Salários no Reino Unido, 1861 a 1957. Nele, Phillips mostrava a existência de uma correlação negativa entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Ou seja, Phillips provou que anos com baixo desemprego tendem a apresentar inflação elevada e anos com desemprego elevado tendem a apresentar baixa inflação. Phillips examinou a inflação dos salários nominais em vez da inflação de preços, mas para os nossos objetivos essa distinção não é importante. Essas duas medidas da inflação costumam se mover juntas. Phillips concluiu que duas importantes variáveis macroeconômicas, inflação e desemprego, estavam ligadas de uma maneira que ainda não havia sido percebida anteriormente pelos economistas. Embora a descoberta de Phillips se baseie em dados do Reino Unido, os pesquisadores logo estenderam sua descoberta a outros países.
2 anos depois de Phillips ter publicado seu artigo, os economistas Paul Samuelson e Robert Solow publicaram um artigo na American Economic Review, intitulado Análise da Política Anti-Inflacionária, no qual mostravam uma correlação negativa semelhante entre os dados de inflação e desemprego nos Estados Unidos. Eles raciocinaram que essa correlação surgia porque o baixo desemprego estava associado a uma alta demanda agregada que por sua vez pressionava para cima os salários e os preços em toda a economia. Samuelson e Solow chamaram a associação negativa entre inflação e desemprego de curva de Phillips. A figura 1 mostra um exemplo de curva de Phillips semelhante àquela observada por Samuelson e Solow. Curva de Phillips é a curva que mostra o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Como sugere o título de seu artigo, Samuelson e Solow estavam interessados na curva de Phillips porque acreditavam que ela poderia conter importantes lições para os formuladores de políticas. Mais especificamente, eles sugeriram que a curva de Phillips oferecia aos formuladores de políticas uma gama de possíveis resultados econômicos. Ao alterar as políticas monetária e fiscal para influenciar a demanda agregada, os formuladores de políticas poderiam escolher qualquer ponto da curva. O ponto A oferece alto desemprego e baixa inflação. O ponto B oferece baixo desemprego e alta inflação. Os formuladores de políticas poderiam preferir ter tanto baixa inflação quanto baixo desemprego, mas os dados históricos resumidos na curva de Phillips indicam que essa combinação é impossível. De acordo com Samuelson e Solow, os formuladores de política se deparam com um trade-off entre inflação e desemprego, e a curva de Phillips ilustra esse trade-off. Figura 1. A curva de Phillips. A curva de Phillips ilustra a relação negativa entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego. No ponto A, a inflação é baixa e o desemprego, alto. No ponto B, a inflação é alta e o desemprego, baixo. Demanda agregada, oferta agregada e a curva de Phillips. O modelo da demanda agregada e da oferta agregada oferece uma explicação simples para a gama de resultados possíveis descrita pela curva de Phillips. A curva de Phillips simplesmente mostra as combinações de inflação e desemprego que surgem no curto prazo à medida que deslocamentos na curva de demanda agregada movem a economia ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo. Como vimos no capítulo 33, um aumento na demanda agregada por bens e serviços leva, no curto prazo, a uma maior produção de bens e serviços e a um nível de preços mais elevado. Maior produção significa maior emprego e, portanto, uma taxa de desemprego menor. Além disso, qualquer que seja o nível de preços do ano anterior, quanto mais elevado for o nível de preços do ano corrente, mais elevada a taxa de inflação. Portanto, deslocamentos na demanda agregada pressionam a inflação e o desemprego em direções opostas no curto prazo, uma relação que é ilustrada pela curva de Phillips. Para entender melhor como isso funciona, vamos considerar um exemplo. Para simplificar, imagine que o nível de preços, medido por exemplo pelo índice de preços ao consumidor, seja igual a 100 no ano 2000. A figura 2 mostra dois possíveis resultados que podem ocorrer no ano 2001. O painel A mostra os dois resultados usando o modelo da demanda agregada e da oferta agregada. O painel B ilustra os mesmos dois resultados usando a curva de Phillips. No painel A da figura, podemos ver as implicações para a produção e o nível de preços para o ano 2001. Se a demanda agregada por bens e serviços é relativamente baixa, a economia registrará o resultado A. A produção é de 7.500 e o nível de preços é de 102. Por outro lado, se a demanda agregada é relativamente alta, a economia registrará o resultado B. A produção é de 8.000 e o nível de preços é de 106. Portanto, uma demanda agregada mais elevada move a economia para um equilíbrio com maior produção e maior nível de preços.
No painel B da figura podemos ver o que esses dois resultados possíveis significam para o desemprego e a inflação. Como as empresas precisam de mais trabalhadores quando produzem maior quantidade de bens e serviços, o desemprego é menor com o resultado B do que com o resultado A. Nesse exemplo, quando a produção aumenta de 7.500 para 8.000, o desemprego cai de 7% para 4%. Além disso, como o nível de preços é mais elevado no resultado B do que no A, a taxa de inflação, que é a variação percentual no nível de preços em relação ao ano anterior, também é mais elevada. Mais especificamente, como o nível de preços era de 100 no ano 2000, o resultado A tem taxa de inflação de 2% e o resultado B tem taxa de inflação de 6%. Portanto, podemos comparar os dois resultados possíveis para a economia tanto em termos de produção e nível de preços, usando o modelo da demanda agregada e da oferta agregada, quanto em termos de desemprego e inflação, usando a curva de Phillips. Figura 2. Como a curva de Phillips se relaciona com o modelo da demanda agregada e da oferta agregada. Esta figura parte de um nível de preços igual a 100 no ano 2000 e representa graficamente possíveis resultados para o ano 2001. O painel A mostra o modelo da demanda agregada e da oferta agregada. Se a demanda agregada é baixa, a economia está no ponto A, a produção é baixa, 7.500, e o nível de preços é baixo, 102. Se a demanda agregada é alta, a economia estará no ponto B, a produção é alta, 8.000, e o nível de preços é alto, 106. O painel B mostra as implicações para a curva de Phillips. O ponto A que surge quando a demanda agregada é baixa tem desemprego elevado, 7%, e inflação baixa, 2%. O ponto B que surge quando a demanda agregada é elevada tem baixo desemprego, 4%, e inflação alta, 6%. Como vimos no capítulo anterior, as políticas monetária e fiscal podem deslocar a curva de demanda agregada. Portanto, as políticas monetária e fiscal podem mover a economia ao longo da curva de Phillips. Aumentos na oferta de moeda, aumentos nas despesas do governo ou cortes de impostos expandem a demanda agregada e movem a economia para um ponto da curva de Phillips com menor desemprego e maior inflação. Reduções na oferta de moeda, cortes nas despesas do governo ou aumentos nos impostos contraem a demanda agregada e movem a economia para um ponto da curva de Phillips com inflação menor e desemprego maior. Nesse sentido, a curva de Phillips oferece aos formuladores de políticas uma gama de combinações entre inflação e desemprego. Deslocamentos na curva de Phillips, o papel das expectativas. A curva de Phillips parece oferecer aos formuladores de políticas uma gama de possíveis resultados de inflação e desemprego. Mas será que essa gama se mantém estável ao longo do tempo? Será a curva de Phillips uma relação em que os formuladores de políticas podem confiar? Os economistas enfrentaram essa questão no fim da década de 1960, pouco depois de Samuelson e Solow terem introduzido a curva de Phillips no debate macroeconômico. A curva de Phillips no longo prazo. Em 1968, o economista Milton Friedman publicou, na American Economic Review, um artigo baseado em um pronunciamento que proferira recentemente como presidente da American Economic Association. O artigo, intitulado "O papel da política monetária", continha seções sobre o que a política monetária pode fazer e o que a política monetária não pode fazer. Friedman argumentava que uma das coisas que a política monetária não podia fazer, a não ser por um período curto, era escolher uma combinação de inflação e desemprego na curva de Phillips. Mais ou menos ao mesmo tempo, outro economista, Edmund Phelps, também publicou um artigo negando a existência, no longo prazo, de um trade-off entre inflação e desemprego. Friedman e Phelps basearam suas conclusões nos princípios de macroeconomia clássicos que discutimos nos capítulos 25 a 32.
Lembre-se que a teoria clássica aponta para o crescimento na oferta de moeda como principal determinante da inflação. Mas a teoria clássica também afirma que o crescimento monetário não tem efeitos reais. Afirma que o crescimento monetário limita-se a alterar os preços e as rendas nominais proporcionalmente. Em particular, o crescimento monetário não influencia os fatores que determinam a taxa de desemprego da economia, como o poder de mercado dos sindicatos, o papel dos salários de eficiência ou o processo de busca de empregos. Friedman e Phelps concluíram que não havia razão para pensar que a taxa de inflação estivesse, no longo prazo, relacionada com a taxa de desemprego. Eis, em suas próprias palavras, a opinião de Friedman sobre o que o Fed pode esperar realizar no longo prazo. A autoridade monetária controla quantidades nominais diretamente, a quantidade de suas obrigações, moeda mais reservas bancárias. Em princípio, pode usar esse controle para fixar uma quantidade nominal, a taxa de câmbio, o nível de preços, o nível nominal de renda nacional, a quantidade de dinheiro sob qualquer definição ou a variação de uma quantidade nominal, a taxa de inflação ou deflação, a taxa de crescimento ou declínio da renda nacional nominal, a taxa de crescimento da quantidade de moeda. Não pode usar seu controle sobre as quantidades nominais para fixar uma quantidade real, a taxa de juros real, a taxa de desemprego, o nível de renda nacional real, a quantidade real de moeda, a taxa de crescimento da renda nacional real ou a taxa de crescimento da quantidade real de moeda. Essas opiniões trazem importantes implicações para a curva de Phillips. Mais especificamente, implicam que os formuladores de políticas monetárias se deparam com uma curva de Phillips vertical como a da figura 3. Se o Fed aumenta a oferta de moeda lentamente, a taxa de inflação é baixa e a economia se encontra no ponto A. Se o Fed aumenta a oferta de moeda rapidamente, a taxa de inflação é alta e a economia se encontra no ponto B. Em qualquer caso, a taxa de desemprego tende para seu nível normal, denominado taxa natural de desemprego. A curva de Phillips vertical no longo prazo ilustra a conclusão de que o desemprego não depende do crescimento da moeda e da inflação no longo prazo. Figura 3. A curva de Phillips no longo prazo. De acordo com Friedman e Phelps, não há trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. O crescimento na oferta de moeda determina a taxa de inflação. Independentemente da taxa de inflação, a taxa de desemprego gravita em torno de sua taxa natural. Em consequência, a curva de Phillips no longo prazo é vertical. A curva de Phillips vertical no longo prazo é, essencialmente, uma expressão da ideia clássica da neutralidade monetária. Como vimos, essa ideia foi apresentada no capítulo 33 com uma curva de oferta agregada de longo prazo vertical. De fato, como ilustra a figura 4, a curva de Phillips vertical no longo prazo e a curva de oferta agregada de longo prazo vertical são dois lados da mesma moeda. No painel A dessa figura, um aumento na oferta de moeda desloca a curva de demanda agregada para a direita, de DA1 para DA2. Como resultado desse deslocamento, o equilíbrio de longo prazo move-se do ponto A para o ponto B. O nível de preços aumenta de P1 para P2, mas como a curva de oferta agregada é vertical, a produção permanece a mesma. No painel B, um crescimento mais rápido na oferta de moeda eleva a taxa de inflação, movendo a economia do ponto A para o ponto B. Mas como a curva de Phillips é vertical, a taxa de desemprego é a mesma nesses dois pontos. Portanto, tanto a curva de oferta agregada de longo prazo vertical quanto a curva de Phillips vertical no longo prazo implicam que a política monetária influencia as variáveis nominais, nível de preços e taxa de inflação, mas não as reais, produção e desemprego. Independentemente da política monetária adotada pelo Fed, a produção e o desemprego permanecem, no longo prazo, em suas taxas naturais. Figura 4. Como a curva de Phillips no longo prazo se relaciona com o modelo da demanda agregada e da oferta agregada.
O painel A mostra o modelo da demanda agregada e da oferta agregado com uma curva de oferta agregada vertical. Quando uma política monetária expansionista desloca a curva de demanda agregada para a direita, de DA1 para DA2 e o equilíbrio se move do ponto A para o ponto B. O nível de preços aumenta de P1 para P2 e a produção permanece a mesma. O painel B mostra a curva de Phillips no longo prazo, que é vertical à taxa natural de desemprego. Uma política monetária expansionista move a economia de uma inflação baixa ponto A para uma inflação alta ponto B, sem alterar a taxa de desemprego. O que há de tão natural na taxa natural de desemprego? Friedman e Phelps usaram esse adjetivo para descrever a taxa de desemprego em direção à qual a economia tende a gravitar no longo prazo. Todavia, a taxa natural de desemprego não é necessariamente a taxa de desemprego socialmente desejável. Nem é constante ao longo do tempo. Por exemplo, suponha que um sindicato recém-formado use seu poder de mercado para elevar os salários reais de alguns trabalhadores para cima do nível de equilíbrio. O resultado é um excesso de oferta de mão de obra e, portanto, uma taxa natural de desemprego mais elevada. Esse desemprego é natural não porque seja bom, mas porque está além da influência da política monetária. Um crescimento mais rápido da moeda não reduziria o poder de mercado do sindicato ou o nível de desemprego, isso somente conduziria a mais inflação. Embora a política monetária não possa influenciar a taxa natural de desemprego, outros tipos de política podem fazê-lo. Para reduzir a taxa natural de desemprego, os formuladores de políticas devem buscar políticas que melhorem o funcionamento do mercado de trabalho. Vimos, anteriormente, como diversas políticas voltadas ao mercado de trabalho, como a legislação do salário mínimo, a legislação relativa à negociação salarial, o seguro-desemprego e os programas de treinamento afetam a taxa natural de desemprego. Uma mudança política que reduzisse a taxa natural de desemprego deslocaria a curva de Phillips no longo prazo para a esquerda. Além disso, como um menor desemprego significa que mais trabalhadores estão produzindo bens e serviços, a quantidade ofertada de bens e serviços seria maior para cada nível de preços dado e a curva de oferta agregada de longo prazo se deslocaria para a direita. A economia então poderia desfrutar de um menor desemprego e maior produção para qualquer taxa de crescimento da moeda e de inflação dada. Expectativas e a curva de Phillips no curto prazo. À primeira vista, a negação por parte de Friedman e Phelps da existência de um trade-off, no longo prazo, entre inflação e desemprego pode não parecer convincente. Seu argumento se baseava em um recurso à teoria. Por outro lado, a correlação negativa entre inflação e desemprego documentada por Phillips, Samuelson e Solow baseou-se em dados. Porque alguém deveria acreditar que os formuladores de política se deparam com uma curva de Phillips vertical quando o mundo real parece lhes oferecer uma curva com inclinação negativa? Será que as descobertas de Phillips, Samuelson e Solow não deveriam nos levar a rejeitar a conclusão clássica da neutralidade monetária? Friedman e Phelps estavam cientes dessas questões e ofereceram uma maneira de conciliar a teoria macroeconômica clássica com a identificação de uma curva de Phillips de inclinação negativa com dados do Reino Unido e dos Estados Unidos. Eles afirmaram que uma relação negativa entre inflação e desemprego se sustenta no curto prazo, mas não pode ser usada pelos formuladores de políticas no longo prazo. Em outras palavras, os formuladores de políticas podem adotar políticas monetárias expansionistas para reduzir o desemprego por algum tempo, mas o desemprego acaba por voltar para sua taxa natural, e a continuidade da política monetária expansionista leva somente a maior inflação. Friedman e Phelps raciocinaram como fizemos no capítulo 33 ao explicar a diferença entre as curvas de oferta agregada de curto prazo e de longo prazo. Na verdade, a discussão apresentada naquele capítulo baseou-se muito nas ideias de Friedman e Phelps.
Como você talvez se recorde, a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva, indicando que um aumento no nível de preços eleva a quantidade de bens e serviços que as empresas ofertam. Por outro lado, a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical, indicando que o nível de preços não influencia a quantidade ofertada no longo prazo. O capítulo 33 apresentou 3 teorias para explicar a inclinação positiva da curva de oferta agregada de curto prazo: salários rígidos, preços rígidos e percepções equivocadas sobre os preços relativos. Como os salários, os preços e as percepções se ajustam às mudanças nas condições econômicas ao longo do tempo, a relação positiva entre o nível de preços e a quantidade ofertada aplica-se no curto prazo, mas não no longo prazo. Friedman e Phelps aplicaram a mesma lógica à curva de Phillips. Da mesma maneira que a curva de oferta agregada só tem inclinação positiva no curto prazo, o trade-off entre inflação e desemprego só se sustenta no curto prazo. E da mesma maneira que a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical, a curva de Phillips no longo prazo também é vertical. Para ajudar a explicar a relação entre inflação e desemprego no curto e no longo prazo, Friedman e Phelps introduziram uma nova variável na análise: a inflação esperada. A inflação esperada mede o quanto as pessoas esperam que o nível geral de preços varie. Como vimos no capítulo 33, o nível de preços esperado afeta os salários e os preços que as pessoas estabelecem e a percepção que elas formam quanto aos preços relativos. Em consequência, a inflação esperada é um dos fatores que determinam a posição da curva de oferta agregada de curto prazo. No curto prazo, o Fed pode tomar a inflação esperada, e portanto, a curva de oferta agregada de curto prazo como dada. Quando a oferta de moeda muda, a curva de demanda agregada se desloca e a economia se move ao longo de uma curva de oferta agregada de curto prazo dada. No curto prazo, portanto, as alterações monetárias levam a flutuações inesperadas na produção, preços, desemprego e inflação. Dessa forma, Friedman e Phelps explicaram a curva de Phillips que Phillips, Samuelson e Solow haviam documentado. Contudo, a capacidade do Fed para criar inflação inesperada por meio do aumento na oferta de moeda só existe no curto prazo. No longo prazo, as pessoas passam a esperar qualquer taxa de inflação que o Fed determine. Como salários, preços e percepções acabarão por se ajustar à taxa de inflação, a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical. Nesse caso, variações na demanda agregada, como aquelas devidas a alterações na oferta de moeda, não afetam a produção de bens e serviços da economia. Portanto, Friedman e Phelps concluíram que o desemprego retorna à sua taxa natural no longo prazo. A análise de Friedman e Phelps pode ser resumida na equação a seguir, que é, essencialmente, outra expressão da equação de oferta agregada que vimos no capítulo 33. Taxa de desemprego igual a taxa natural de desemprego menos a vezes abre parênteses inflação vigente menos inflação esperada fecha parênteses. Essa equação relaciona a taxa de desemprego à taxa natural de desemprego, a inflação vigente e a inflação esperada. No curto prazo, a inflação esperada é dada. Em consequência, uma inflação vigente maior está associada a um desemprego menor, o quanto o desemprego reage à inflação inesperada é determinado pela magnitude de A, um número que por sua vez depende da inclinação da curva de oferta agregada de curto prazo. No longo prazo, contudo, as pessoas passam a esperar qualquer inflação que o Fed determine. Portanto, a inflação vigente será igual à inflação esperada, e o desemprego estará em sua taxa natural. Essa equação implica não haver curva de Phillips estável no curto prazo. Cada curva de Phillips no curto prazo reflete uma particular taxa de inflação esperada. Para ser mais exato, se você representar graficamente a equação, verificará que a curva de Phillips no curto prazo cruza a curva de Phillips no longo prazo na taxa de inflação esperada.
Sempre que a inflação esperada muda, a curva de Phillips no curto prazo se desloca. De acordo com Friedman e Phelps, é perigoso considerar a curva de Phillips como uma gama de opções disponíveis para os formuladores de políticas. Para entender o porquê disso, imagine uma economia com sua taxa natural de desemprego com baixa inflação e inflação esperada baixa, representada pelo ponto A na figura 5. Agora, suponha que os formuladores de políticas tentem tirar vantagem do trade-off entre inflação e desemprego usando a política monetária ou a política fiscal para expandir a demanda agregada. No curto prazo, quando a inflação esperada é dada, a economia vai do ponto A para o ponto B. O desemprego cai abaixo de sua taxa natural e a inflação sobe para cima da inflação esperada. Com o passar do tempo, as pessoas acostumam-se a essa taxa de inflação mais elevada e elevam suas expectativas quanto à inflação. Quando a inflação esperada aumenta, empresas e trabalhadores começam a levar essa inflação mais elevada em consideração ao estabelecer salários e preços. A curva de Phillips no curto prazo então se desloca para a direita, como mostra a figura. A economia termina no ponto C com inflação mais elevada do que no ponto A, mas com o mesmo nível de desemprego. Figura 5. Como a inflação esperada desloca a curva de Phillips no curto prazo. Quanto mais elevada a taxa de inflação esperada, maior o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. No ponto A, a inflação esperada e a inflação vigente são baixas e o desemprego está em sua taxa natural. Se o Fed adota uma política monetária expansionista, a economia se move do ponto A para o ponto B no curto prazo. No ponto B, a inflação esperada ainda é baixa, mas a inflação vigente é alta. O desemprego está abaixo de sua taxa natural. No longo prazo, a inflação esperada aumenta e a economia se move para o ponto C. No ponto C, a inflação esperada e a inflação vigente são ambas elevadas e o desemprego retorna à sua taxa natural. Portanto, Friedman e Phelps concluíram que os formuladores de política se deparam com um trade-off entre inflação e desemprego, mas apenas temporariamente. Quando os formuladores de política se dispõem a usar esse trade-off, eles o perdem. O experimento natural para a hipótese da taxa natural. Friedman e Phelps fizeram uma previsão audaciosa em 1968. Se os formuladores de políticas tentassem obter vantagem da curva de Phillips, escolhendo uma inflação mais alta, a fim de reduzir o desemprego, eles só conseguiriam fazê-lo temporariamente. Essa visão de que o desemprego acaba por voltar à sua taxa natural, independentemente da taxa de inflação, é chamada hipótese da taxa natural. Hipótese da taxa natural é a afirmação de que o desemprego retorna à sua taxa normal, ou natural, independentemente da taxa de inflação. Poucos anos depois de Friedman e Phelps terem proposto essa hipótese, os formuladores de políticas monetária e fiscal criaram um experimento natural para testá-la. Seu laboratório foi a economia norte-americana. Antes de vermos o resultado do teste, contudo, vamos analisar os dados de que Friedman e Phelps dispunham quando fizeram sua previsão, em 1968. A figura 6 mostra a taxa de desemprego e a taxa de inflação para o período de 1961 a 1968. Esses dados definem uma curva de Phillips. À medida que a inflação aumentava nesses 8 anos, o desemprego diminuía. Os dados econômicos da época pareciam confirmar o trade-off entre inflação e desemprego. O aparente sucesso da curva de Phillips nos anos 60 tornou a previsão de Friedman e Phelps ainda mais audaciosa. Figura 6. A curva de Phillips na década de 1960. Esta figura usa dados anuais de 1961 a 1968 sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, medida pelo deflator do PIB para mostrar a relação negativa entre inflação e desemprego. Em 1958, Phillips tinha sugerido uma associação negativa entre a inflação e o desemprego.
Em 1960, Samuelson e Solove mostraram que essa associação existia, baseando-se em dados da economia dos Estados Unidos. Outra década de dados confirmará a relação. Para alguns economistas da época, parecia ridículo afirmar que a curva de Phillips desmoronaria assim que os formuladores de políticas tentassem fazer uso dela. Mas, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. A partir do fim dos anos 60, o governo guiou-se por políticas que expandiram a demanda agregada por bens e serviços. Em parte, essa expansão foi devida à política fiscal. As despesas do governo aumentaram com o aprofundamento da Guerra do Vietnã. E foi devida, em parte, à política monetária. Como o Fed estava tentando manter baixas as taxas de inflação, em face da política fiscal expansionista, a oferta de moeda, medida por M2, aumentou cerca de 13% ao ano durante o período de 1970 a 1972, comparados aos 7% ao ano, no início dos anos 60. Como resultado, a inflação se manteve elevada, entre 5% e 6% em fins dos anos 60 e início dos anos 70, em comparação com os 1% a 2% ao ano no início dos anos 60. Mas como Friedman e Phelps haviam previsto, o desemprego não permaneceu baixo. A figura 7 apresenta a história da inflação e do desemprego de 1961 a 1973. Ela mostra que a relação negativa simples entre essas duas variáveis não mais se verifica a partir do início da década de 1970. Mais especificamente, como a inflação permaneceu elevada no início dos anos 70, as expectativas das pessoas em relação à inflação se aproximaram da realidade e a taxa de desemprego voltou à faixa entre 5% e 6% que prevalecerá no início da década de 1960. Observe que a história ilustrada na figura 7 assemelha-se muito com a teoria de uma curva de Phillips no curto prazo em deslocamento apresentada na figura 5. Por volta de 1973, os formuladores de políticas já tinham conhecimento de que Friedman e Phelps estavam certos, não há trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. Figura 7. O colapso da curva de Phillips. Esta figura mostra dados anuais de 1961 e 1973 relativos às taxas de desemprego e de inflação, medida pelo deflator do PIB. Observe que a curva de Phillips não se mantém no início dos anos 70. Deslocamentos na curva de Phillips, o papel dos choques de oferta. Friedman e Phelps sugeriram, em 1968, que mudanças na inflação esperada deslocam a curva de Phillips, e a experiência do início dos anos 70 convenceu a maioria dos economistas de que Friedman e Phelps estavam certos. Em poucos anos, contudo, a classe dos economistas voltaria sua atenção para uma fonte diferente de deslocamentos na curva de Phillips no curto prazo, os choques na oferta agregada. Dessa vez, a mudança de foco não veio de dois professores de economia americanos, mas de um grupo de cheques árabes. Em 1974, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, começou a exercer seu poder de mercado como cartel no mercado mundial de petróleo, a fim de aumentar os lucros de seus membros. Os países da OPEP, como a Arábia Saudita, o Kuwait e o Iraque, restringiram a quantidade de petróleo extraída e vendida nos mercados mundiais. Em poucos anos, essa redução na oferta fez com que o preço do petróleo quase dobrasse. Um grande aumento no preço mundial do petróleo é um exemplo de choque de oferta. Um choque de oferta é um acontecimento que afeta diretamente os custos de produção das empresas e, com isso, os preços que elas cobram. Ele desloca a curva de oferta agregada da economia e, com isso, a curva de Phillips. Por exemplo, quando o preço do petróleo sobe, aumenta o custo de produção da gasolina, do óleo para aquecimento, dos pneus e de muitos outros produtos e reduz a quantidade de bens e serviços ofertada para qualquer nível de preços dado.
Como mostra o painel A da figura 8, essa redução na oferta é representada pelo deslocamento para a esquerda na curva de oferta agregada de OA1 para OA2. O nível de preço se eleva de P1 para P2 e a produção cai de Y1 para Y2. A combinação de preços crescentes e produção em queda é por vezes chamada de estagflação. Choque de oferta é um acontecimento que afeta diretamente os custos e os preços das empresas, deslocando a curva de oferta agregada da economia e, portanto, a curva de Phillips. Esse deslocamento na oferta agregada está associado a um deslocamento semelhante na curva de Phillips no curto prazo, mostrado no painel B. Como as empresas precisam de menos trabalhadores para gerar uma produção menor, o emprego cai e o desemprego aumenta. Como o nível de preços é mais elevado, a taxa de inflação, a variação percentual do nível de preços em relação ao ano anterior também aumenta. Portanto, o deslocamento na oferta agregada leva a um desemprego maior e a uma inflação mais alta. O trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo desloca-se para a direita, de CP1 para CP2. Figura 8. Um choque adverso na oferta agregada. O painel A mostra o modelo da demanda agregada e da oferta agregada. Quando a curva de oferta agregada se desloca para a esquerda, de OA1 para OA2 e o equilíbrio se move do ponto A para o ponto B. A produção se reduz de Y1 para Y2 e o nível de preços aumenta de P1 para P2. O painel B mostra o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. O deslocamento adverso na oferta agregada move a economia de um ponto com menor desemprego e menor inflação ponto A para um ponto com maior desemprego e maior inflação ponto B. A curva de Phillips no curto prazo desloca-se para a direita, de CP1 para CP2. Os formuladores de políticas agora se deparam com um trade-off entre inflação e desemprego pior. Em face de um deslocamento adverso na oferta agregada, os formuladores de política se deparam com uma escolha difícil entre o combate à inflação e o combate ao desemprego. Se contraírem a demanda agregada para combater a inflação, aumentarão ainda mais o desemprego. Se expandirem a demanda agregada para combater o desemprego, aumentarão ainda mais a inflação. Em outras palavras, os formuladores de política se deparam com um trade-off entre inflação e desemprego menos favorável do que antes do deslocamento na oferta agregada. Eles têm de conviver com uma maior taxa de inflação para qualquer taxa de desemprego dada, uma taxa de desemprego mais elevada para uma taxa de inflação dada ou alguma combinação de maior desemprego e maior inflação. Uma questão importante é se esse deslocamento adverso na curva de Phillips é temporário ou permanente. A resposta depende de como as pessoas ajustam suas expectativas de inflação. Se elas considerarem o aumento da inflação devido ao choque de oferta como uma aberração temporária, a inflação esperada não muda e a curva de Phillips logo volta à sua posição original. Mas se as pessoas acharem que o choque levará a uma nova era de alta inflação, então a inflação esperada aumenta e a curva de Phillips permanece em sua nova e menos desejável posição. Nos Estados Unidos durante os anos 70, a inflação esperada aumentou substancialmente. Essa elevação na inflação esperada pode ser atribuída, em parte, à decisão do Fed de acomodar o choque de oferta com um maior crescimento da moeda. Como vimos no capítulo 33, disse que os formuladores de políticas acomodam um choque de oferta adverso quando reagem a ele aumentando a demanda agregada. Por causa dessa decisão de política, a recessão que resultou do choque de oferta foi menor do que poderia ter sido de outra forma, mas a economia dos Estados Unidos enfrentou um trade-off entre inflação e desemprego desfavorável por muitos anos. O problema aumentou em 1979 quando a OPEP mais uma vez começou a exercer seu poder de mercado, mais do que dobrando o preço do petróleo. A figura 9 mostra a inflação e o desemprego na economia dos Estados Unidos nesse período.
Em 1980, depois de 2 choques de oferta da OPEP, a economia dos Estados Unidos apresentava taxa de inflação de mais de 9% e taxa de desemprego de aproximadamente 7%. Essa combinação de inflação e desemprego não estava nem próxima do trade-off que parecia possível nos anos 60. Nos anos 60, a curva de Phillips dava a entender que uma taxa de desemprego de 7% estaria associada a uma taxa de inflação de apenas 1%. Uma taxa de inflação de mais de 9% era inimaginável. Com o índice de miséria em 1980 próximo de uma alta histórica, o povo estava muito insatisfeito com o desempenho da economia. Em grande parte devido a essa insatisfação, o presidente Jimmy Carter deixou de ser reeleito em novembro de 1980 e foi substituído por Ronald Reagan. Algo precisava ser feito, e logo seria. Figura 9. Os choques de oferta na década de 1970. Esta figura mostra dados anuais de 1972 a 1981 sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, medida pelo deflator do PIB. Nos períodos de 1973 a 1975 e 1978 a 1981, aumentos nos preços mundiais do petróleo levaram a maior inflação e maior desemprego. Notícias. Os benefícios da baixa inflação esperada. Nos anos 60 e 70, os formuladores de políticas aprenderam que a alta inflação esperada desloca a curva de Phillips no curto prazo para fora, aumentando a probabilidade de inflação real. Nos anos 90, aconteceu o contrário quando a inflação esperada caiu e ajudou a manter a inflação real em níveis baixos. O círculo virtuoso da baixa inflação. Por que a inflação permanece tão baixa? Alguns peritos atribuem isso a uma maior eficiência das empresas. Outros citam o crescimento da força de trabalho. A sorte, sob a forma de petróleo barato e um dólar forte também ajuda. Mas o vigoroso debate econômico muitas vezes ignora uma resposta simples por que a inflação permanece tão baixa. Em outras palavras, não se trata apenas de uma questão de fórmulas matemáticas como um trade-off entre inflação e desemprego da curva de Phillips, trata-se também da nebulosa questão da psicologia de massas. A economia pode estar entrando em uma fase em que a baixa inflação não é mais considerada um fenômeno afortunado e transitório, mas uma parte integrante de sua estrutura. E se um número suficiente de executivos, fornecedores, consumidores e trabalhadores acreditar que ela perdurará, agirá de maneiras que farão com que ela perdure. Nos últimos 2 anos, as pessoas esperavam que a inflação aumentasse, mas ela não aumentou, diz Janet Yellen, economista-chefe da Casa Branca e ex-diretora do Federal Reserve. Lentamente, as pessoas estão se convencendo de que a inflação caiu e vai continuar baixa, o que ajuda a manter a inflação baixa. As expectativas inflacionárias alimentam diretamente as negociações salariais e a formação de preços. Esse exorcismo considerável do espectro da inflação decorre, em parte, da nova credibilidade do Fed, uma crença generalizada de que ele está comprometido com a manutenção dos preços em níveis relativamente estáveis e de que ele sabe como fazer isso. Este ano, uma medida frequentemente citada das atitudes do público, o levantamento de consumidores da Universidade de Michigan, está refletindo 2 mudanças significativas, diz Richard Curtin, seu diretor. Primeiro, as expectativas de inflação de longo prazo, a taxa de inflação anual prevista para os próximos 5 a 10 anos, ficaram abaixo de 3% pela primeira vez desde que a pesquisa começou a fazer a pergunta, há quase 2 décadas. Segundo, as expectativas de inflação de longo prazo agora são quase iguais às expectativas de inflação de curto prazo. Esse panorama alivia a pressão inflacionária de diversas maneiras.
Recordando os anos 70, a senhorita Yellen diz que as expectativas de inflação futura levaram os trabalhadores a exigir aumentos de salário que compensassem a inflação esperada e as empresas a dar aumentos salariais na crença de que poderiam repassá-lo sob a forma de aumentos de preços. Nos anos 70 e 80, os aumentos de preços estavam incluídos em nossas projeções, diz Warren Bates, presidente da Premark International Inc. e da Tupperware Corp e líder da National Association of Manufacturers. Pensávamos que poderíamos cobrar mais dos nossos clientes e, assim, poder pagar nossos fornecedores. Agora, sabemos que não podemos cobrar, então não pagamos. É claro que o medo da inflação ainda não está completamente curado, como bem mostraram as oscilações nos mercados de títulos e ações na semana passada. A inflação excessiva dos anos 70 acabou com a ideia de que os Estados Unidos eram imunes a esse problema. Alguns traços remanescentes de apreensão podem não ser de todo ruins. O momento em que nos tomamos complacentes diante da inflação, diz o secretário adjunto do Tesouro, Lawrence Summers, é o momento em que começamos a ter problemas com ela. O custo de reduzir a inflação. Em outubro de 1979, quando a OPEP impunha choques de oferta adversos às economias de todo o mundo pela segunda vez em 10 anos, o presidente do Fed, Paul Volcker, decidiu que chegara o momento de agir. Volcker fora nomeado presidente do Fed pelo presidente Carter apenas 2 meses antes e assumirá o posto sabendo que a inflação havia atingido níveis inaceitáveis. Como guardião do sistema monetário da nação, ele achava que não tinha muitas alternativas, a não ser adotar uma política de desinflação, uma redução na taxa de inflação. Volcker não tinha dúvidas de que o Fed seria capaz de reduzir a inflação por meio de sua capacidade para controlar a quantidade de moeda. Mas qual seria o custo da desinflação no curto prazo? A resposta a essa pergunta era muito menos clara. A taxa de sacrifício. Para reduzir a taxa de inflação, o Fed precisava adotar uma política monetária contracionista. A figura 10 mostra alguns dos efeitos de tal decisão. Quando o Fed reduz a taxa de crescimento da oferta de moeda, ele contrai a demanda agregada. A queda na demanda agregada, por sua vez, reduz a quantidade de bens e serviços que as empresas produzem, e essa queda na produção leva a uma queda no nível de emprego. A economia parte do ponto A da figura e se move ao longo da curva de Phillips no curto prazo para o ponto B, onde há menor inflação e maior desemprego. Com o passar do tempo, à medida que as pessoas passam a perceber que os preços estão aumentando mais lentamente, a inflação esperada cai e a curva de Phillips no curto prazo desloca-se para baixo. A economia move-se do ponto B para o ponto C. A inflação é menor e o desemprego volta à sua taxa natural. Portanto, se uma nação quiser reduzir a inflação, precisa suportar um período de alto desemprego e baixa produção. Na figura 10, esse custo é representado pela passagem da economia através do ponto B, à medida que passa do ponto A para o ponto C. A magnitude desse custo depende da inclinação da curva de Phillips e da velocidade com que as expectativas de inflação se ajustam à nova política monetária. Muitos estudos examinaram dados sobre inflação e desemprego a fim de estimar o custo da redução da inflação. As conclusões desses estudos são frequentemente sumarizadas numa estatística denominada taxa de sacrifício. A taxa de sacrifício é a perda de produção anual, em pontos percentuais, medida no processo de redução da inflação em 1 ponto percentual. Uma estimativa típica da taxa de sacrifício é 5. Isto é, para cada ponto percentual de redução da inflação devem ser sacrificados 5 pontos percentuais da produção anual durante a transição. Taxa de sacrifício é a perda de produção anual, em pontos percentuais, medida no processo de redução da inflação em 1 ponto percentual. Figura 10. Política monetária desinflacionária no curto prazo e no longo prazo.
Quando o Fed adota uma política monetária contracionista para reduzir a inflação, a economia se move ao longo da curva de Phillips no curto prazo do ponto A para o ponto B. Com o passar do tempo, a inflação esperada cai e a curva de Phillips no curto prazo se desloca para baixo. Quando a economia atinge o ponto C, o desemprego volta à sua taxa natural. Essas estimativas certamente deixaram Paul Volcker apreensivo ao encarar a tarefa de reduzir a inflação que atingia quase 10% ao ano. Atingir uma inflação moderada de, digamos, 4% ao ano significaria reduzir a inflação em 6 pontos percentuais. Se cada ponto percentual custasse 5% da produção anual da economia, então reduzir a inflação em 6 pontos percentuais exigiria o sacrifício de 30% da produção anual. De acordo com os estudos a respeito da curva de Phillips e do custo da desinflação, esse sacrifício poderia ser pago de várias maneiras. Uma redução imediata na inflação deprimiria a produção em 30% em um único ano, mas esse resultado seria certamente muito duro, mesmo para alguém que se opunha tanto à inflação quanto Paul Volcker. Seria melhor, argumentavam muitos, distribuir o custo ao longo de diversos anos. Se a redução na inflação se desse ao longo de 5 anos, por exemplo, então a produção ficaria, em média, apenas 6% abaixo da tendência durante o período para somar um sacrifício de 30%. Uma abordagem ainda mais gradual poderia reduzir lentamente a inflação ao longo de uma década, de modo que a produção ficasse somente 3% abaixo da tendência. Qualquer que fosse o caminho escolhido, contudo, parecia que reduzir a inflação não seria nada fácil. Expectativas racionais e a possibilidade de desinflação sem custo. Enquanto Paul Volcker ponderava a respeito do custo da redução da inflação, um grupo de professores de economia liderava uma revolução intelectual que iria desafiar a sabedoria convencional no que tange à taxa de sacrifício. Esse grupo incluía economistas proeminentes como Robert Lucas, Thomas Sargent e Robert Barro. Sua revolução baseava-se em uma nova abordagem da teoria e da política econômicas denominada expectativas racionais. De acordo com a teoria das expectativas racionais, as pessoas, ao prever o futuro, usam de maneira ótima todas as informações de que dispõem, inclusive informações sobre políticas governamentais. Expectativas racionais é a teoria segundo a qual as pessoas, ao prever o futuro, usam otimamente todas as informações de que dispõem, inclusive informações sobre as políticas governamentais. Essa nova abordagem trouxe implicações profundas para muitas áreas da macroeconomia, mas nenhuma delas é tão importante quanto sua aplicação ao trade-off entre inflação e desemprego. Como Friedman e Phelps haviam enfatizado, a inflação esperada é uma variável importante que explica por que há um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo, mas não no longo prazo. A rapidez com que o trade-off de curto prazo desaparece depende da rapidez com que as expectativas se ajustam. Os proponentes das expectativas racionais partiram da análise de Friedman e Phelps para argumentar que quando as políticas econômicas mudam, as pessoas ajustam suas expectativas em relação à inflação. Estudos sobre inflação e desemprego que tentaram estimar a taxa de sacrifício deixaram de levar em consideração o efeito direto das normas das políticas adotadas sobre as expectativas. Como resultado, as estimativas da taxa de sacrifício eram, de acordo com os teóricos das expectativas racionais, guias pouco confiáveis para a política econômica. Em um artigo de 1981 intitulado O Fim de Quatro Grandes Inflações, Thomas Sargent descreveu da seguinte maneira essa nova visão. Uma visão alternativa, as expectativas racionais, nega que haja qualquer impulso intrínseco no presente processo inflacionário. Essa corrente afirma que as empresas e os trabalhadores passam a esperar maiores taxas de inflação no futuro e realizam negociações à luz dessas expectativas.
Contudo, supõe-se que as pessoas esperam altas taxas de inflação no futuro justamente porque as políticas monetária e fiscal do governo, atuais e previstas, justificam tais expectativas. Uma implicação dessa opinião é a de que a inflação pode ser combatida mais rapidamente do que os defensores do momentum sugerem, e de que suas estimativas da duração e do custo de interromper a inflação em termos de produção perdida são equivocadas. Isso não quer dizer que será fácil erradicar a inflação. Pelo contrário, exigirá mais do que algumas ações restritivas e temporárias de política fiscal e monetária. Exigirá uma alteração no regime de formulação de políticas. Quanto tal alteração custaria em termos de produção não obtida e qual seria a sua duração são aspectos que dependem, em parte, de quão firme e evidente for a disposição do governo. De acordo com Sargent, a taxa de sacrifício poderia ser muito menor do que o sugerido pelas estimativas anteriores. De fato, no caso mais extremo poderia ser zero. Se o governo assumisse um compromisso digno de crédito com uma política de inflação baixa, as pessoas seriam racionais o bastante para reduzir imediatamente suas expectativas de inflação. A curva de Phillips no curto prazo se deslocaria para baixo e a economia atingiria a inflação baixa rapidamente, sem o custo temporário de alto desemprego e de baixa produção. A desinflação de Volcker. Como vimos quando Paul Volcker se deparou com a perspectiva de reduzir a inflação, à época com um pico de 10%, a classe dos economistas ofereceu duas previsões contraditórias. Um grupo apresentou estimativas da taxa de sacrifício e concluiu que reduzir a inflação teria um grande custo em termos de perda de produção e elevado desemprego. Outro grupo apresentou a teoria das expectativas racionais e concluiu que a redução da inflação seria muito menos custosa e poderia talvez não ter custo nenhum. Quem estava certo? A figura 11 mostra a inflação e o desemprego de 1979 a 1987. Como se pode ver, Volcker teve sucesso no combate à inflação. Ela decresceu de quase 10%, em 1981 e 1982 para cerca de 4%, em 1983 e 1984. O crédito por essa redução na inflação é todo da política monetária. A política fiscal na época agia na direção oposta. Os aumentos no déficit orçamentário durante o governo Reagan estavam expandindo a demanda agregada, o que tende a aumentar a inflação. A queda na inflação de 1981 a 1984 é atribuída às duras políticas anti-inflacionárias do presidente do Fed Paul Volcker. A figura mostra que a desinflação de Volcker se deu, realmente, à custa de um alto desemprego. Em 1982 e 1983, a taxa de desemprego foi de cerca de 10%, quase o dobro de seu nível quando Volcker foi nomeado presidente do Fed. Ao mesmo tempo, a produção de bens e serviços medida pelo PIB real ficou bem abaixo de seu nível de tendência, ver figura 1 do capítulo 33. A desinflação de Volcker produziu a mais profunda recessão vivida pelos Estados Unidos desde a Grande Depressão da década de 1930. Será que essa experiência refuta a possibilidade de desinflação livre de custos como sugerida pelos teóricos das expectativas racionais? Alguns economistas afirmam que a resposta a essa pergunta é um retumbante sim. PS, retumbante significa que provoca grande som, grande ressonância, de grande repercussão, extraordinário. De fato, o padrão de desinflação apresentado na figura 11 é muito semelhante ao previsto na figura 10. Para fazer a transição de uma alta inflação .A nas duas figuras para uma inflação baixa .C, a economia precisou passar por um doloroso período de desemprego elevado .B. Figura 11. A desinflação de Volcker. Esta figura mostra dados anuais de 1979 a 1987 sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, medida pelo deflator do PIB.
A redução na inflação durante esse período se deu ao custo de um altíssimo desemprego em 1982 e 1983. Observe que os pontos indicados por A, B e C nesta figura correspondem aproximadamente aos pontos da figura 10. Contudo, há duas razões para não rejeitar tão rapidamente as conclusões dos teóricos das expectativas racionais. Primeira, muito embora a desinflação de Volcker tenha imposto o custo de um desemprego temporariamente elevado, esse custo não foi tão grande quanto o previsto por muitos economistas. A maioria das estimativas da taxa de sacrifício baseadas na desinflação de Volcker é menor do que as estimativas obtidas a partir de dados anteriores. Talvez a posição firme de Volcker quanto à inflação tenha tido algum efeito direto sobre as expectativas, como afirmam os teóricos das expectativas racionais. Segunda, e mais importante, muito embora Volcker tivesse anunciado que tencionava usar a política monetária para reduzir a inflação, grande parte do público não acreditou. Como poucas pessoas acreditaram que Volcker reduziria a inflação tão rapidamente quanto o fez, a inflação esperada não caiu e a curva de Phillips no curto prazo não se deslocou para baixo tão rapidamente quanto poderia ter ocorrido. Algumas evidências dessa hipótese vêm das projeções feitas por empresas comerciais de previsões econômicas. Suas previsões da inflação caíram mais lentamente nos anos 80 do que a inflação registrada. Portanto, a desinflação de Volcker não refuta, necessariamente, a visão das expectativas racionais de que uma desinflação confiável pode não ter custos. Contudo, mostra que os formuladores de políticas não podem confiar que as pessoas acreditem neles imediatamente quando anunciam uma política de desinflação. A era Greenspan. Desde a inflação provocada pela OPEP na década de 1970 e a desinflação de Volcker nos anos 80, a economia dos Estados Unidos tem passado por flutuações relativamente brandas de inflação e desemprego. A figura 12 mostra a inflação e o desemprego de 1984 a 2002. Esse período é chamado de Era Greenspan por causa de Alan Greenspan, que em 1987 sucedeu Paul Volcker como presidente do Federal Reserve. O período começou com um choque de oferta favorável. Em 1986, os membros da OPEP começaram a discutir a respeito dos níveis de produção, e seu duradouro acordo de restrição da oferta se desfez. Os preços do petróleo caíram aproximadamente pela metade. Como mostra a figura, esse choque de oferta favorável levou a uma queda na inflação e no desemprego. Desde então, o Fed tem tido cuidado para evitar a repetição dos erros de política da década de 1960, quando uma demanda agregada excessiva pressionou o desemprego para cima da taxa natural e elevou a inflação. Quando o desemprego caiu e a inflação aumentou em 1989 e 1990, o Fed elevou as taxas de juros e contraiu a demanda agregada, levando a uma pequena recessão em 1991 e 1992. O desemprego então se elevou para cima da sua taxa natural e a inflação caiu novamente. O restante dos anos 90 testemunhou um período de prosperidade econômica. A inflação caiu gradualmente, aproximando-se de zero ao fim da década. O desemprego também caiu, levando muitos observadores a crer que a taxa natural de desemprego havia diminuído. Parte do crédito por esse bom desempenho econômico cabe a Alan Greenspan e seus colegas do Federal Reserve, já que a baixa inflação pode ser atingida somente com uma política monetária prudente. Mas como discute o estudo de caso a seguir, a boa sorte, sob a forma de choques de oferta favoráveis, também faz parte da história. A economia, entretanto, enfrentou problemas em 2001, como descreveu um estudo de caso do capítulo 33. O fim da bolha das .com no mercado de ações, os ataques terroristas de 11 de setembro e os diversos escândalos contábeis em grandes empresas contribuíram para deprimir a demanda agregada. O desemprego aumentou, enquanto a economia registrou sua primeira recessão em uma década.
Figura 12. A Era Greenspan. Esta figura mostra dados anuais de 1984 a 2002 sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, medida pelo deflator do PIB. Durante a maior parte do período, Alan Greenspan foi presidente do Federal Reserve. As flutuações de inflação e desemprego foram relativamente pequenos. Estudo de caso. Por que a inflação e o desemprego estavam tão baixos no fim da década de 1990? À medida que o século XX chegava ao fim, a economia dos Estados Unidos registrava algumas das menores taxas de inflação e desemprego em muitos anos. Em 1999, por exemplo, o desemprego caíra para 4,2% e a inflação estava em apenas 1,3% ao ano. A julgar por essas duas importantes variáveis macroeconômicas, os Estados Unidos estavam desfrutando de um período de prosperidade incomum. Alguns observadores argumentaram que essa experiência lança dúvidas sobre a teoria da curva de Phillips. De fato, a combinação de baixa inflação e baixo desemprego poderia sugerir não haver mais um trade-off entre as duas variáveis. Mas a maioria dos economistas adotou uma visão menos radical dos acontecimentos. Como discutimos durante todo este capítulo, o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo desloca-se com o tempo. Nos anos 90, esse trade-off deslocou-se para a esquerda, permitindo que a economia desfrutasse de baixo desemprego e baixa inflação simultaneamente. O que será que causou esse deslocamento favorável na curva de Phillips? Parte da resposta encontra-se em uma queda na inflação esperada. Sob a direção de Paul Volcker e Alan Greenspan, o Fed adotou uma política voltada para a redução da inflação e sua manutenção em níveis baixos. Com o tempo, à medida que essa política tinha sucesso, o Fed adquiriu credibilidade junto ao público, que passou a acreditar que ele combateria a inflação enquanto fosse necessário. Esse aumento na credibilidade reduziu as expectativas de inflação, o que deslocou a curva de Phillips para a esquerda. Além desse deslocamento decorrente da redução da inflação esperada, muitos economistas acreditam que a economia dos Estados Unidos experimentou alguns choques de oferta favoráveis durante esse período. Lembre-se de que um choque de oferta favorável desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a direita, aumentando a produção e reduzindo os preços. Com isso, reduz tanto o desemprego quanto a inflação e desloca a curva de Phillips no curto prazo para a esquerda. Eis 3 eventos que podem merecer crédito pelo deslocamento favorável da oferta agregada. 1. Declínio nos preços das commodities. No fim da década de 1990, os preços de muitas commodities básicas, inclusive o petróleo, caíram nos mercados mundiais. Essa queda nos preços das commodities, por sua vez, foi devida, em parte, a uma profunda recessão no Japão e em outras economias asiáticas, a qual reduziu a demanda por esses produtos. Como as commodities são um importante insumo na produção, a queda em seus preços reduziu os custos dos produtores e agiu como um choque de oferta favorável para a economia dos Estados Unidos. 2. Mudanças no mercado de trabalho. Alguns economistas acreditam que o amadurecimento da geração do baby boom nascida após a Segunda Guerra Mundial causou alterações fundamentais no mercado de trabalho. Como trabalhadores mais maduros estão tipicamente em empregos mais estáveis do que os mais jovens, um aumento na idade média da força de trabalho pode reduzir a taxa natural de desemprego da economia. 3. Avanços tecnológicos. Alguns economistas acreditam que a economia norte-americana entrou em um período de progresso tecnológico mais acelerado. Avanços na tecnologia da informação, como a internet, foram profundos e influenciaram muitas áreas da economia. Esses avanços tecnológicos aumentam a produtividade e, portanto, são um tipo de choque de oferta favorável. Os economistas divergem quanto a qual dessas explicações a respeito do deslocamento na curva de Phillips é a mais plausível.
No fim, pode ser que a história completa contenha elementos de todas elas. Tenha em mente que nenhuma dessas hipóteses nega a lição fundamental da curva de Phillips, a de que os formuladores de políticas que controlam a demanda agregada sempre se deparam com um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Mas os anos 90 nos fazem lembrar que esse trade-off muda com o tempo, algumas vezes de maneiras difíceis de prever. Notícias. O caso em defesa das metas de inflação. Em 2002, o presidente George Bush nomeou Ben Bernanke para o cargo de diretor do Federal Reserve. Eis alguns conselhos que Bernanke e seus coautores ofereceram aos formuladores de políticas monetárias 2 anos antes. O que vai acontecer quando Greenspan se for? A política monetária dos Estados Unidos tem sido especialmente bem-sucedida durante os 12 anos e meio de Alan Greenspan como presidente do Federal Reserve. Mas embora o presidente Clinton tenha, ontem, renomeado o Sr. Greenspan para mais um mandato com fim em 2004, o presidente do Fed não vai viver para sempre. Para garantir que a política monetária continue nos trilhos após a saída do Sr. Greenspan, o Fed deveria começar a pensar agora em sua abordagem à política monetária. O Fed precisa de uma abordagem que consolide os ganhos da era Greenspan e garanta que suas políticas bem-sucedidas continuem em vigor, mesmo que futuros presidentes do Fed sejam menos talentosos ou menos comprometidos com a estabilidade dos preços do que o Sr. Greenspan. Acreditamos que a melhor solução está em um sistema conhecido como metas de inflação que vem sendo empregado com sucesso nos últimos anos pela maioria das grandes economias do mundo, com exceção do Japão. O sistema de metas de inflação é uma estrutura de política monetária que compromete o Banco Central com a busca da baixa inflação no futuro, a fonte do excelente desempenho atual do Fed, mas também promove um processo de formulação de políticas mais aberto e responsável. Maiores transparência e responsabilidade manteriam o Fed nos trilhos, e um Fed mais aberto seria bom para os mercados financeiros e mais condizente com nosso sistema político democrático. O uso bem-sucedido das metas de inflação exige que o Banco Central e os ocupantes de cargos eletivos assumam um compromisso público com uma meta explícita de inflação, geralmente em torno de 2%, a ser atingida num horizonte de tempo especificado, geralmente de 2 anos. E, o que é igualmente importante, o Banco Central deve concordar em suprir os mercados e o público com informações suficientes para a avaliação de seu desempenho e para a compreensão de seu raciocínio quando a política se desviar da meta de longo prazo, como certamente acontecerá de tempos em tempos. A adoção das metas de inflação pelo Federal Reserve trará diversas vantagens em relação à atual abordagem, menos estruturada. Primeiro, transformará o compromisso com a estabilidade de preços que nos serviu tão bem durante os mandatos de Greenspan e de seu antecessor Paul Volcker de uma preferência pessoal do presidente em uma política oficial. Ao despersonalizar e institucionalizar a abordagem política de Greenspan, o Fed aumentaria a probabilidade de que a política monetária futura dos Estados Unidos se parecesse mais com a dos anos 80 e 90 do que com a dos anos 30 e 70. Em segundo lugar, a transparência da abordagem das metas de inflação encorajaria os políticos e o público a se concentrarem naquilo que a política monetária é capaz de fazer, ou seja, manter a estabilidade dos preços no longo prazo, e não naquilo que não é capaz de fazer, criar aumentos permanentes no crescimento por meio de políticas expansionistas. Em vez de exigências politicamente convenientes e uso do Fed como bode expiatório por parte dos políticos, um perigo que existe principalmente nos anos eleitorais, a supervisão pública do Fed seria dirigida à discussão do nível adequado da meta de inflação e à avaliação da eficácia do Fed em atingir essa meta. O Fed manteria sua autoridade para ações políticas específicas como a fixação da taxa de fundos federais com vistas à realização de sua meta. Essa alocação da responsabilidade pela política monetária entre os políticos eleitos e os tecnocratas atenderia tanto aos princípios democráticos quanto a uma boa política.
Terceiro, a maior transparência diminuiria a incerteza financeira e econômica. Maiores informações vindas do Fed sobre seus planos e expectativas reduziriam as contínuas e destrutivas tentativas dos participantes do mercado financeiro no sentido de tentar adivinhar o que o Fed fará a seguir. Uma meta de inflação também facilitaria o planejamento das empresas e das famílias. Quarto, as metas de inflação são um bom seguro contra a ameaça de queda dos preços. A deflação está associada a profundas recessões e até mesmo a depressões como a dos anos 30 e, mais recentemente, a do Japão. Estabelecer uma taxa de inflação anual 2 pontos acima do zero, como tem feito todos os que adotam o sistema, compromete o Banco Central com a manutenção de um piso sob os movimentos do nível de preços, além de um teto sobre eles. A renomeação do Sr. Greenspan não nos deve tornar complacentes em relação ao futuro da política do Fed. Partindo do princípio de que é melhor consertar o telhado quando o céu está ensolarado, o Fed deveria anunciar sua intenção de estabelecer um sistema mais aberto de política monetária imediatamente, em vez de esperar ser confrontado com decisões políticas difíceis. Um compromisso explícito com as metas de inflação aumentaria as possibilidades de que sejam tomadas as decisões corretas e de que elas recebam apoio do público, seja ou não Alan Greenspan o presidente do Fed. Conclusão. Este capítulo examinou como o pensamento dos economistas sobre a inflação e o desemprego evoluiu ao longo do tempo. Discutimos as ideias de muitos dos mais capazes economistas do século XX, de Phillips, da curva de Phillips, Samuelson e Solow, passando pela hipótese da taxa natural de Friedman e Phelps, a teoria das expectativas racionais de Lucas, Sargent e Barro. 4 membros desse grupo já ganharam o Prêmio Nobel por suas contribuições para a ciência econômica, e muitos provavelmente serão agraciados com a mesma honraria nos próximos anos. Embora o trade-off entre inflação e desemprego tenha gerado grande tumulto intelectual durante os últimos 40 anos, foram desenvolvidos certos princípios que, atualmente, são consenso. Eis como Milton Friedman expressou a relação entre inflação e desemprego em 1968, há sempre um trade-off temporário entre inflação e desemprego, não há trade-off permanente. O trade-off temporário vem não da inflação em si, mas da inflação não esperada, o que geralmente significa um aumento na taxa de inflação. A crença difundida de que existe um trade-off permanente é uma versão sofisticada da confusão entre alta e crescente que todos reconhecemos em formas mais simples. Uma taxa de inflação crescente pode reduzir o desemprego, ao passo que uma taxa de inflação alta não o fará. Mas pode-se perguntar qual a duração do temporário. Posso, no máximo, aventurar-me a um julgamento pessoal baseado em exame da evidência histórica de que os efeitos iniciais de uma taxa de inflação mais elevada e não esperada duram algo entre 2 e 5 anos. Hoje, mais de 30 anos depois, essa declaração ainda resume a opinião da maioria dos macroeconomistas. Resumo. A curva de Phillips descreve uma relação negativa entre inflação e desemprego. Ao expandir a demanda agregada, os formuladores de políticas podem escolher um ponto na curva de Phillips com maior inflação e menor desemprego. Ao contrair a demanda agregada, podem escolher um ponto na curva de Phillips com menor inflação e maior desemprego. O trade-off entre inflação e desemprego descrito pela curva de Phillips só se sustenta no curto prazo. No longo prazo, a inflação esperada se ajusta às mudanças na inflação vigente e a curva de Phillips no curto prazo se desloca. Como resultado, a curva de Phillips no longo prazo é vertical à taxa natural de desemprego. A curva de Phillips no curto prazo também se desloca por causa de choques na oferta agregada. Um choque de oferta adverso, como um aumento nos preços mundiais do petróleo durante a década de 1970, dá aos formuladores de políticas um trade-off menos favorável entre inflação e desemprego menos favorável.
Isto é, após um choque de oferta adverso, os formuladores de políticas precisam aceitar uma taxa de inflação mais elevada para qualquer taxa de desemprego dada ou uma taxa de desemprego mais elevada para qualquer taxa de inflação dada. Quando o Fed contrai o crescimento na oferta de moeda para reduzir a inflação, ele move a economia ao longo da curva de Phillips no curto prazo, o que resulta em um desemprego temporariamente elevado. O custo da desinflação depende da rapidez com que as expectativas de inflação caem. Alguns economistas argumentam que um compromisso com a baixa inflação, desde que tenha credibilidade, pode reduzir o custo da desinflação ao induzir um rápido ajustamento das expectativas.